hoje a nossa primeira aula de astrologia. Sejam bem-vindos e vamos iniciar. Bom, só para mostrar para vocês, eu também estou aqui com a apostila e acompanharei toda a matéria com vocês, então vamos em conjunto, vamos juntos. A astrologia é uma ciência milenar. A astrologia ela fez parte até das universidades na antiguidade, na Idade Média. Conforme o mundo foi entrando na Era da Razão, veio Descartes, penso logo existo, né? Veio o Iluminismo, o racionalismo, que foi bom também, né? Então veio toda a Era da Razão, a astrologia foi perdendo o seu lugar ao sol. Quando a astrologia esteve inserida no currículo, no conteúdo programático das universidades europeias. A astrologia ela fez parte oficial do ensino universitário europeu entre os séculos XII e XVII. E ela estava integrada ao quadrivium, que era composto de aritmética, geometria, música e astronomia. Lembremos que nesse período, astrologia e astronomia, elas não eram claramente separadas, ou seja, estudar os céus significava compreender tanto os movimentos dos astros, quanto suas correlações simbólicas com a vida na Terra, como isso nos influenciava aqui na Terra. Quais eram as universidades que ensinavam astrologia? A Universidade de Bolonha, ela tinha a medicina e ela tinha a astrologia médica. Universidade de Pádua, astrologia ligada também à medicina e filosofia natural. Universidade de Paris, a astrologia era estudada dentro da astronomia aristotélica. A Universidade de Oxford, astrologia no currículo científico medieval. E a Universidade de Salamanca, ela tinha forte tradição astrológica e teve essa forte tradição astrológica até o Renascimento. Vários dos cientistas muitos eram astrônomos e eram astrólogos. Inclusive atuavam e praticavam astrologia e atuavam profissionalmente. Dentre esses grandes nomes, nós podemos citar Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileu Galilei. Atuavam profissionalmente como astrólogos, enquanto atuavam também no campo científico. Inclusive, alguns deles, aí, como o Tycho Brahe, era alquimista também. E quando e por que a astrologia perdeu essa importância, perdeu esse espaço nas universidades? Pois bem, a partir do século XVII, a astrologia começa a ser retirada das universidades, principalmente pela combinação de 3 fatores. Veio o iluminismo, o ideal de razão estritamente racionalista passou a classificar a astrologia como não científica. E houve a separação entre astronomia e astrologia, ou seja, a astronomia ela se tornou uma ciência física e a astrologia foi deslocada, então, para os campos simbólico, filosófico e cultural. E por volta do século XVIII, a astrologia já estava fora do currículo universitário, embora continuasse muito viva na prática médica popular, na cultura, na corte e na vida das pessoas. Pois bem, ao mencionarmos o afastamento da astrologia das universidades europeias, naturalmente surge uma pergunta: houve um responsável direto por essa decisão? E a resposta é sim. E o responsável direto pelo banimento da astrologia das universidades francesas foi Jean-Baptiste Colbert, ele que era um virginiano, nascido a 29 de agosto de 1619. Foi o principal ministro do rei Luís XIV. Em 1666, no contexto da reorganização do saber acadêmico e da criação da Académie des Sciences, Colbert retirou a astrologia dos currículos universitários.
A decisão refletiu a consolidação do racionalismo e do método científico como critérios oficiais de conhecimento. Pois bem, a astrologia, associada naturalmente à tradição simbólica, à leitura qualitativa do tempo e à interpretação do sentido da experiência humana, tornou-se incompatível com o novo paradigma científico dominante. E aí ela foi definitivamente separada da astronomia. A astronomia, naquele momento, se afirmava como ciência matemática e observacional. A gente sabe que, apesar disso, a astrologia não desapareceu, muito ao contrário. Permaneceu ativa fora do meio acadêmico e séculos depois, especialmente no século XX, ela foi resgatada e expandiu e continua expandindo muito como linguagem simbólica e ferramenta do autoconhecimento, para o autoconhecimento. Só que agora em diálogo com a psicologia, com as ciências humanas e com outros saberes. E de alguns anos para cá, com o advento da contracultura, e principalmente depois que Quiron foi descoberto na década de 70, a astrologia voltou a ser uma ferramenta que saiu dos grupos herméticos, dos grupos fechados, e veio para o grande público. Então, a astrologia é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada sagrada e cósmica que elucida o ser que nós somos, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é o meu real papel na Terra? São perguntas que a astrologia responde. Aí você pode me perguntar, somente a astrologia responde essas perguntas? Não, existem diversas ferramentas de autoconhecimento, mas eu diria que a astrologia responde de forma muito interessante, muito esclarecedora, e é uma jornada no autoconhecimento que você vai se encantar e não vai mais querer abrir mão dela. Então, estudar astrologia no primeiro momento é encantador, mas é assustador, porque vai desvelando, vai revelando o ser que somos nós. Então, na astrologia nós temos o que nós somos em essência, qual o nosso papel na Terra, qual seria a nossa jornada ideal dentro da profissão. E isso muitas vezes mexe em conteúdos internos que vai nos assustando, mas por outro lado vai nos deixando muito inteiros, cada um sabendo mais de si. A astrologia ensina que somos feitos à imagem e semelhança dos arquétipos, que está em cima, planetas, está aqui embaixo, se revela aqui embaixo. Então, no primeiro momento, no momento que você nasce, você faz a primeira respiração e absorve, né, imprime toda aquela configuração astrológica. Por isso, assim em cima como embaixo. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança do momento do nosso nascimento, do que estava no céu. E claro, o céu é vivo, a astrologia é viva. Então, o tempo todo, os planetas estão circulando, estão se movimentando, e aí vai se revelando na nossa jornada aqui na Terra. Nós temos um mapa astrológico do nascimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nós temos toda a jornada que pode ser acompanhada pelo movimento dos planetas. É uma linguagem sagrada, porque fala de você em essência com relação aos céus. É uma linguagem cósmica, porque uma vez que você... Até uma linguagem cósmica no seguinte sentido, além da gente estar falando do cosmos propriamente dito, é uma linguagem universal. Se eu falo sobre um planeta, se eu falo sobre o Sol, uma pessoa que está aqui no Brasil vai entender, a pessoa que está nos Estados Unidos entende o que é Sol, a pessoa que está na China entende o que é Sol. Então, dentro desse conteúdo simbólico da astrologia, é uma linguagem universal. Nenhum nascimento é acidental, tudo tem um propósito. E o mapa vai explicar muito bem isso. Qual a função do astrólogo? O astrólogo vai revelar para você, vai traduzir todo esse conhecimento da astrologia, ele vai ser um intérprete das estrelas. Por quê? Ele estudou para revelar para você o ser que você é através da linguagem, dos símbolos contidos em cada planeta, em cada signo, em cada elemento. O astrólogo é aquele que compreende a linguagem das estrelas e interpreta para você.
Então, o astrólogo ele tem a responsabilidade de comunicar com respeito e reverência ao ser que você é. Nós temos vários tipos de astrologia. Nós temos astrologia natural ou física, mundana ou judicial, natal ou genética e horária. A astrologia natural ou física é a astrologia que vai estudar as marés. Desde a antiguidade a gente se movimenta conforme a gente seguia pelas estrelas, pela lua, conforme as plantações. Até mesmo antigamente a gente se guiava para o parto dos animais, né? Como fazer a plantação, conforme o céu, a configuração do céu. A natural ou física vai tratar disso, vai tratar do clima, vai tratar da atmosfera, das estações, das marés. A astrologia mundana ou judicial é a astrologia das nações. Ela está muito em alta nesse momento, tem vários astrólogos excelentes fazendo, tem até prêmios que se dão no mundo com relação a, por exemplo, você fazer previsões para tal nação, para tal lugar. Então, normalmente, quem estuda a astrologia das nações, ele fica bastante focado nisso, que é uma astrologia que vai, ao invés de fazer o mapa astrológico da pessoa, vai fazer o mapa do país, o mapa de eventos mundiais. A astrologia genética é a astrologia individual, é o seu mapa astral. Você que está assistindo agora, se eu for fazer o seu mapa astrológico de nascimento, a gente está falando de astrologia natal. Então, quando você fala mapa astral, está correto, na verdade é um resumo, né, um nome que foi dado ao mapa astrológico de nascimento ou mapa natal. Então, a astrologia pode ser natal ou genética e pode ser horária. Vamos supor que você queira abrir uma loja. E você vai pedir para um astrólogo ou para uma amiga que estuda astrologia para verificar que momento é ideal dentro de um intervalo que você dê para ela. Por exemplo, quero abrir uma loja no mês de outubro, tais dias. Aí a gente vai estudar aquele momento, o horário melhor para você fazer esse evento. Então, essa é a astrologia horária. A gente pode eleger, chama-se também eletiva. Você elege um horário melhor para o que você quer fazer. O que é signo, né? Vamos falar de uma forma simples e didática o que é a eclíptica. É o caminho aparente que o Sol percorre no céu ao longo do ano. Esse caminho ele foi simbolicamente dividido em 12 partes iguais e cada parte é um signo do zodíaco, ou seja, a eclíptica é a linha traça o caminho. Os signos são os 12 setores desse caminho, ou as 12 áreas desse caminho. Quando dizemos, por exemplo, que alguém é de um signo, por exemplo, uma pessoa que seja do signo de Libra, tá? Estamos dizendo em qual desses 12 setores da eclíptica o Sol estava no momento do nascimento. Ou seja, a eclíptica é o caminho aparente do Sol. Os signos são as divisões desse caminho. O signo mostra a qualidade da energia solar naquele ponto do céu. Você nasceu em Libra, você tem essa qualidade libriana, regida pela Vênus, uma qualidade mais diplomática, mais sociável, com grande apreço pela justiça. Um exemplo. Você nasceu ariana ou ariano, você vai ser regido por Marte, portanto, mais resoluto, mais voltado para a ação, mais motivado, entusiasmado, impulsivo e corajoso, enquanto Libra vai fazer o contraponto, até porque esses dois signos são opostos complementares. Um vai tratar muito do eu, que é Áries, o primeiro signo, e Libra vai tratar muito do outro, das relações humanas, que é o sétimo signo. Portanto, voltando aqui para falar de signos, signo é a área do céu ou setor do céu onde o Sol estava no momento do seu nascimento. Pense em você, pensa qual é o seu signo,
ou seja, onde estava o Sol no momento do seu nascimento, é nessa posição da eclíptica que estava ali o Sol quando você nasceu, na posição do signo que você veio ao mundo, tá? Então, esse setor representa um tipo de energia, um jeito de agir, de sentir, de se expressar. Os 12 signos, eles formam uma divisão simbólica do zodíaco e cada um descreve qualidades, motivações e padrões de comportamento. Então, quando alguém diz, por exemplo, que conheceu uma pessoa que é de um determinado signo, na verdade a pessoa está dizendo de uma forma básica como aquela pessoa que ela conheceu manifesta a sua essência e identidade. O que é constelação? E aí vocês vão anotar aí na sua apostila, né? A constelação vai falar das eras astrológicas. Cada era dura 2160 anos. A era de Peixes começou no ano 0 da era cristã. O símbolo maior da era de Peixes é Jesus. E nós estamos nesse momento numa transição entre a era de Peixes e a era de Aquário. Muitas pessoas já consideram que nós estamos na era de Aquário desde 1954, da era de Peixes, nós já adentramos a era de Aquário, mas astrologicamente falando, cada era demora em torno de 2160 anos, então nós entraríamos na era de Aquário por volta de 2160. O que acontece? Todos esses cálculos eles são questionáveis. Mesmo o nascimento de Jesus tem uma mudança, às vezes, de 7 anos antes, 7 anos depois. Eu considero que nós estamos em transição. Então, a constelação... Para que serve o mapa astrológico? Então, nós chegamos no assunto do que movimenta todo mundo, que todo mundo quer saber. O mapa astrológico de nascimento, ele serve para autoconhecimento. Ele nos diz de cada dimensão do seu ser. Então, o mapa astrológico vai falar, nós temos o Sol, nós temos a Lua, nós temos como nós somos afetivamente, que é Vênus, como nós somos na forma de lutar pela vida, é o planeta Marte que nos diz. Então, é uma ferramenta que diz de nós, quando você nasce, você imprime aquela configuração astrológica e o astrólogo vai revelar para você essas dimensões do seu ser que estão contidas naquela linguagem simbólica do mapa. O mapa astrológico do nascimento vai te nortear. Às vezes as pessoas chegam numa consulta, elas estão em dúvida, elas estão questionando o seu momento de vida, e aí a gente, através da leitura, que a gente faz junto também, que a leitura é uma interação entre o astrólogo, o mapa e a pessoa que está consultando, e ela percebe que ela está tomando caminhos, às vezes, que não condiz com aquilo que ela é, em essência. O mapa é fantástico, tanto para pessoal, como para fazer o mapa dos filhos, como das pessoas queridas. E ele também ajuda bastante na parte profissional, na parte de relacionamentos, no autoconhecimento. Então, gente, só lembrando, se vocês puderem irem fazendo essa tarefinha junto comigo aqui, enquanto a gente está conversando, vocês vão anotando os pontos principais, ok? Agora a gente vai falar sobre as eras. As eras astrológicas, elas duram 2160 anos, gente, e é incrível. Imagina que a era de Peixes, o símbolo foi Jesus. Todo mundo sabe que o símbolo de Peixes tem a ver com Jesus. Inclusive a gente vê muitos cristãos até hoje, os símbolos nos carros é um peixe. Então, aí a gente vai chegar na era de Peixes. A era de Touro é uma era que aconteceu, na verdade, de 4.200 anos a 2.200 anos atrás. Era uma era de Touro, signo de terra. Touro é um signo que nos remete à fertilidade e à agricultura. Então, foi um momento na evolução da humanidade em que havia as tribos eram nômades e elas iam se movimentando conforme o céu, conforme onde tinha água, onde era possível haver agricultura, onde era possível sobreviver aquelas tribos. Então, nessa época, o touro foi um animal adorado em vários lugares. O Egito, o símbolo era o boi apis.
Era a deusa Hathor com as vacas sagradas. Krishna era chamado, né, foi chamado de vaqueiro. Na Babilônia havia o herói Gilgamesh, que se envolveu com um touro branco, mais uma vez aí o símbolo de touro, na era de touro. O que é touro, né? Touro é um signo de terra, um signo fixo, que a gente vai estudar lá na frente, e é um signo de realização material. E todo taurino é ligado à natureza. Difícil um touro não gostar de espaços, né? Não gostar da terra, não gostar da conexão com a natureza. Normalmente ele é um signo de preservação, é um signo de fertilidade, é um signo de sensualidade, porque ele sente muito, é um signo de tato paladar. Então, essa era de touro, houve um desenvolvimento do cultivo da agricultura. Na era de Áries, que foi por volta de 2200 a.C., lembra-se que na era de touro haviam as tribos nômades buscando fazer a agricultura nos locais apropriados, né? Mas na era de Áries já existiam civilizações, né? Começaram as guerras. Áries é regido por Marte, o deus da guerra, o deus da impulsividade, da iniciativa, né? Nessa época houve a conquista, os exércitos saíam, as pessoas saíam para conquistar mais terras. Aí nessa época foram contadas aventuras na Ilíada, na Odisseia, houve as guerras do Peloponeso, etc. Então, nesse momento da existência da humanidade, da evolução da humanidade, era muito forte o espírito pioneiro, corajoso, conquistador e agressivo do signo de Áries, porque precisava delimitar novas fronteiras, precisava haver a conquista de novas terras. Então, como é o signo de Áries, né? Ele impõe sua personalidade e era um momento em que a dominação era importante para se impor através dos demais. Então, em touro nós vimos o cultivo da agricultura, tribos nômades, busca pela terra e pela subsistência através da plantação. Lembre-se que cada era dura cerca de 2160 anos. Em Áries, a conquista de terras, guerra, impor a sua força, né, a outras civilizações. Áries é o primeiro signo, né, então a gente vai correlacionar com o eu. Nessa época houve a adoração do carneiro, que era sacrificado pelos povos judeus, né, o espírito conquistador de Roma, em que dar a César o que é de César. E lembremos que na era de Áries houve a era de Moisés, né? Moisés, o que ele fez? Ele salvou, né? Ele foi lá e trouxe o povo para a terra prometida. Então, a saga de Moisés foi uma saga de herói, uma saga ariana. Então, se vocês têm vontade de assistir, tem um filme recente que trata disso. Então, vocês vão ver todo o espírito ariano de Moisés, como ele foi guerreiro e como ele conduziu o povo tão guerreiro e tão forte que abriu o Mar Vermelho para todo o povo dele, né, o povo judeu passar. Vamos para a Era de Peixes. Estou contando para vocês sobre as eras, porque até a gente chegar nesse momento de transição para a Era de Peixes, Era de Aquários, né, e Urano, que rege Aquário, é o símbolo da astrologia. Então, nós também temos essa retomada da astrologia nessa transição de eras. Então aí nós vamos para a Era de Peixes. Então, na Era de Peixes, que foi por volta do ano 1 a 2160 depois de Cristo, portanto, ainda estamos numa era pisciana, nos últimos momentos. Imagine que nós estamos nos últimos 100 anos de uma era pisciana. Em 2160, 100 anos é menos do que 10%. É 5%. Nós estamos nos últimos suspiros ou respiros da Era de Peixes. Quem está vivendo nesse momento agora no planeta Terra está assistindo um espetáculo maravilhoso, porque há um momento de muita evolução acontecendo entre Peixes e Aquário. Era de Peixes e Era de Aquários. Então, a Era de Peixes foi marcada pelo nascimento de Jesus, né, cujo nome vem do grego istes, que é peixes em grego, peixe em grego, e do hebreu Yeshua, que gerou Joshua, que gerou Yoshua, que gerou todos esses nomes que a gente conhece até em português Jesus, que significa Salvador. Esta era traz em si a ideia de uma fraternidade universal. Gente, nós viemos da Era de Touro, em que precisava sobreviver. Depois nós somos uma era extremamente guerreira, que era a Era de Áries.
Aí nós viemos sutilizar um pouco. Aí nasceu esse grande, maravilhoso mestre que foi Jesus, tentando ensinar o amor para nós. Ame ao próximo como a si mesmo. Mostre a outra face para bater. É a era da fraternidade e é isso que simboliza o signo de Peixes. O signo de Peixes é o último signo do zodíaco. Ele tem um pouco de cada signo dentro dele. Ele é um signo de fraternidade, de compaixão, de bondade, de abertura espiritual. Aí depois a gente vai falar da casa 12, que é a casa de Peixes. Então, Peixes é oposto ao signo de Virgem. Em Virgem nós temos a delimitação, as regras, os métodos. Em Peixes nós temos a dissolução do ego nas águas da redenção. E aí nós tivemos a figura, né, de um Deus bondoso e compassivo que servia a humanidade, não mais aquele Deus irado que foi representado por Moisés como um mestre recebendo aqueles 10 mandamentos, né, de um Deus que estava irado naquele momento, era o que a humanidade precisava para evoluir naquele momento. Um Deus que precisava, pedia sacrifícios, havia o sacrifício do carneiro, o sacrifício dos animais. Aí veio Jesus, um Deus compassivo que entendia, que não deixava apedrejar a adúltera, que falava o tempo todo de amor, que falava o tempo todo de inclusão. Com certeza, na época, Jesus foi uma pessoa incompreendida, as pessoas ainda estavam muito brutalizadas, foi levado à crucificação. Então, Jesus traz a mística interior e também a era do sacrifício, do martírio como ganhar o reino dos céus. Aí a gente vai lembrar também das coisas ruins, né? A Inquisição, a perseguição aos judeus, porque com a era de Peixes veio a era das religiões e veio um pouco do fanatismo. A partir de 2161, ou para quem está mais introduzido em outras crenças, a gente pode dizer que estamos já na era de Aquário, mas a partir exatamente de 2161 a gente entra na era de Aquário. E aí qual é a lição de Aquário? Aquário é você como um ser individualizado, lutando por aquilo que você quer, se entendendo, se respeitando, se amando enquanto ser individual, mas agindo no eu social, no eu coletivo. O lema de Aquário é liberdade, fraternidade e igualdade. Então a gente vai aprender tudo aquilo que veio da era de Peixes, né? A espiritualidade, mas a gente vai também entrar na era da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Gente, o mundo é uma maravilha hoje. Hoje nós temos avião, nós temos foguete, as viagens, né, estão encurtadas, as distâncias. Nós falamos instantaneamente através de diversas ferramentas com as pessoas. Então, nós estamos avançando. Conforme nós fomos evoluindo, nós estamos avançando. E a era de Aquário é uma era de avanço tecnológico, mas também é uma era de avanço para que a gente entenda que a humanidade é uma só, que somos todos um. Com a era de Aquário, quando a gente começou a aproximar da era de Aquário, veio o movimento de contracultura, veio a era hippie, o movimento Flower Power, tem aquela música, né, da peça Hair, fala na música do alinhamento da era de Aquário, fala do alinhamento dos planetas, já introduzindo a gente para essa era não conformista, reformista, que é como o signo de Aquário, e genial, né? Como são os aquarianos. Então, é um momento onde houve um marco das faculdades extrasensoriais. Isso é um misto de se despedindo de Peixes e entrando em Aquário. Na era de Peixes existiu o poder espiritual, onde a igreja se firmou. Em Aquário é o poder da mente, dos ideais, do coletivo. Mais e mais a gente vê movimentos em prol do social, a solidariedade. Foi na Aquário que foi instituído, por exemplo, pelo menos que se ficou conhecido agora na transição, as ONGs, né, que é para um bem social. Aquário é o conhecimento, mas é um conhecimento que vai colocar em prática alguma coisa. Eu conheço, entendo, invento alguma coisa e faço. Nós estamos nessa era maravilhosa e estamos sendo privilegiados de estar vivos e participar dessa transição. A minha era de Aquário também, cada vez mais se fala em extraterrenos, cada vez mais se fala em incluir os estão excluídos do processo civilizatório.
Cada vez mais se fala em movimentos de paz, em Greenpeace, movimentos pelos animais, pela natureza, ecologia também é um assunto de Aquário. Então, voltando para a nossa apostila, vocês estão acompanhando aí, falamos o que é astrologia, as 4 partes da astrologia, o que é signo, a constelação. Então, a gente está encerrando aqui a primeira aula e até a próxima. Um beijo!